Deixei, botei lá no WhatsApp. Ótimo. Gravando, pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todos os palestrantes. Obrigado pela presença da pessoa que está nos ouvindo. Tendo em vista que é um assunto fundamental, porque é um assunto atual e de relevância para todos nós, né, como docentes, visto que é um tema que faz parte do dia a dia e foi muito cogitado e está sendo muito importante para nós nesse momento de pandêmico, né, onde o ensino teve algumas dificuldades e a gente vai tentar aqui argumentar, conversar um pouquinho a respeito disso aí, tá bem? Muito obrigado, então. Bom, nesse momento, então, aqui eu vou fazer uma colocação de um slide que é para poder nos ajudar, né? Para que a gente consiga falar sobre... Bom, bem. Estão vendo a minha apresentação? Não. Agora sumiu, apareceu e sumiu. Apareceu, mas sumiu. Agora? Não? Não, João. Vamos de novo. Foi? Peraí, está começando, vamos ver. Para mim tá tudo tranquilo aqui. Só está aparecendo o seu carimbo. Só está aparecendo o teu rosto aí. Apresentação, pós-doutorando. Nada? Certo? Só isso. Vamos ver aqui, ver o que aconteceu aqui. Tem gente pedindo para participar, Gilmar. Mas tem que ver aqui... Tem que autorizar. Vamos lá de novo aqui, não tem importância. Pois é, tem que autorizar, mas deixa eu ver aqui. Só um pouquinho aqui. Agora? Agora? Não? Ele começa a apresentar, mas não vai à apresentação, João Paulo. Muito estranho isso aí, né? Ele faz, João, ele faz como fosse abrir e não concretiza a abertura. Muito interessante, sabe por quê? Porque isso aqui eu faço seguidamente e não costumo dar esses erros. Vamos ver aqui. Vamos tentar. Agora? Vamos ver. Começa, mas fica apenas no teu rosto. Tu tenta mudar a apresentação. João, a mesma coisa. Que engraçado, gente. João, só um pouquinho. Deixa eu ver aqui se eu consigo apresentar a minha. Só um pouquinho. Tá. Só um pouquinho. A tua deu. Deu? Deu. Deixa eu testar com a minha, porque o Gilmar foi quem marcou a reunião. De repente, deixa eu só testar. Uhum. Vocês estão vendo a minha? Não, Elisângela. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Ah. Beleza. João, de repente tu vai lendo para nós sem mostrar a apresentação. Tá bem, vamos ver aqui. Não foi, né? Não foi. Tá. Espera aí que tá tentando. Não. Ah, agora tá aí. Acho que foi agora. Não foi?
Tá. Agora Foi. Tá, vamos lá então. Bom, não está no tamanho exato, mas Tá perfeito. estão vendo bem aí. Então tá. Bom, só aquele tranque não permite rodar. João Paulo, eu sugestiono que a gente dê o início, mesmo assim, sem gravar, já que é um trabalho piloto, na forma da oralidade, ou quem conseguir colocar aí, que foi a doutora Elisângela, ela passe, enquanto você fica tentando. Tá aparecendo? Eu acho que tu não fala para nós, João Paulo. Agora tá aparecendo. Se está aparecendo, mande ficha aí, meu irmão. Deu aí? Agora sim. Tá, vamos lá então. Então, boa noite, pessoal. Como a gente estava conversando, né? Deu um probleminha no sistema aqui, mas agradecemos a participação de todos vocês desse nosso encontro de docentes, que tem como viés debater sobre o ensino, principalmente na período de pandemia, né? No qual tem sofrido algumas dificuldades e, portanto, fica comprometido. E nós, como docentes, pesquisadores, temos esse viés de nos juntar, de refletir sobre isso aí, para tentar ver em que situação está e o quanto a gente poderia contribuir enquanto docente, tá bem? Então, aqui está nosso chamamento, né, que a gente poderia dizer, como a gente se encontrou, como é que a gente deu o nome desse encontro de professores, né, e quais são os temas, os tópicos que a gente colocou como sendo fundamentais, a gente conversar, refletir sobre eles, né, dentro de uma visão de que é fundamental para o ensino nesse momento de pandemia. Aí fiz aqui, da minha parte, aqui uma apresentação breve, assim como será feita a apresentação de todos os demais colegas que estão presentes aqui, né? Eu sou o João Paulo Velho, faço um pós-doutorado pela Universidade Federal de São Carlos, tenho um doutorado em educação, sou mestre em educação pela FURG, especialista em educação pela FURG, em educação, especialista em gestão ambiental pela FURG, e aqui entra a parte que eu queria colocar para vocês, especialista em tecnologia da informação na comunicação em 2012. Por quê? Porque lá em 2012 eu já tinha uma preocupação com o ensino à distância, já tinha uma preocupação com as tecnologias que estavam presentes, então em 2012 eu já fui buscar uma pós-graduação visando me aperfeiçoar, adquirir novos conhecimentos, porque já tinha uma noção de que o ensino nessas modalidades tecnológicas estaria presente, não tão rápido quanto agora, né? Mas que realmente estariam presentes. E a minha graduação é na área de Química. Como professor eu atuo agora no ano de 2021, tá? Atuo na Engenharia de Segurança do Trabalho na Faculdade Unesc Santa Catarina, em Criciúma. Trabalho pela FGV, com o pessoal que está aí, que é a Margarida, a Elisângela, que é como professor de meio ambiente da FGV. E também trabalho como professor da graduação, mestrado, doutorado da Universidade Federal de São Carlos, mas como professor convidado, pois faz parte do meu projeto, né, do meu trabalho de pós-doc, tá bem? Motivação, então, né, que nós vamos a ter, o que nos motivou a estarmos aqui hoje reunidos, dialogando sobre o ensino. Os impactos negativos que sofreu a educação durante a pandemia do Covid-19, devido à interrupção das atividades presenciais e da implantação da modalidade remoto. Olha, pessoal, ano passado, 2020, na segunda quinzena de março, tá, lá aproximadamente pelo dia 17 e 18 de março, né, foi decretado pelo Ministério da Organização Mundial da Saúde que era uma pandemia. Então, várias atividades pararam, e entre elas parou a educação. Bom, a educação ficou parada durante um bom tempo, né, e posteriormente, para que o ensino não ficasse totalmente interrompido, entramos então dentro de um sistema de ensino remoto, que nada mais é do que é uma aula feita através do uso das tecnologias digitais, né? Seria uma aula síncrona, ou seja, ao vivo, né, só que mediada por tecnologia, tendo em vista que não era possível o ensino presencial naquele momento, né, diante estarmos presentes de um vírus que a gente não sabia os riscos que realmente a gente estaria sujeito. Tá bem? Bom, o que tivemos, então,
tá, diante dessa pandemia, desses problemas que a gente teve através do ensino remoto. Saímos de uma aula presencial, que foi interrompida, e partimos para o sistema remoto. Só que foi tudo muito simples essa passagem, mas não sabia as consequências que teríamos, né? Como, por exemplo, pesquisa do IBGE, tá? Estudos do IBGE, né? O que o IBGE coloca? Que em 2020 nós tivemos em torno de 4,3 milhões de estudantes sem acesso à internet nesse período de aula remoto. Quando a gente fala assim, internet, é tanto internet quanto computadores, tá? Quanto recursos para ter acesso à internet. Bom, mostrando mais ainda que o ensino público, que é o nosso foco hoje desse encontro aqui, é o que ficou mais prejudicado, é que desses 4,3 milhões de estudantes sem internet, 4,1 milhões de estudantes são da rede pública e apenas 200 mil estudantes são da rede privada, né? Então, enquanto o ensino público, ele ficou muito mais prejudicado, tá bem? Esses dados do Instituto, então, nos reforça, tá, da rede pública e privada como uma diferença muito grande, né? Enquanto o ensino público, ele vem correndo atrás, vamos dizer assim, do ensino privado, e na pandemia ele ficou mais explicitado, ficou muito mais claro isso aí, né? Um outro estudo feito pela Unicef, agora em janeiro de 2021, nos mostra que 1,3 milhões de adolescentes e de crianças, né, de 6 a 17 anos de idade, abandonou a escola no ano de 2020. Tá? Por quais motivos abandonou a escola? Pela falta de internet e de computador, de não poder acompanhar a modalidade de ensino, né? Pela falta de apoio da família em auxiliar. Imagine assim, o jovem que é da escola particular, tá? Que paga, e muitas vezes paga caro, provavelmente ele tem um familiar em casa, um pai, uma mãe, um irmão, tá? Que ele tem um nível de instrução um pouco maior, o que vem acabar ajudando ele para que ele consiga acompanhar as atividades e realizar as atividades. Por outro lado, os estudantes da rede pública, tá? Não a maioria, tá? Não a totalidade, na verdade, né? Mas a maioria, muitas vezes não tem em casa os pais que consigam acompanhar aquele estudante naquela modalidade que ele está dentro, porque ou viram o conteúdo há muito tempo, ou não viram. Então, esses estudantes, por não terem um incentivo em casa de orientar da importância que tem deles ficarem na frente, mesmo das dificuldades aprenderem e dos pais ajudarem, acabam não tendo esse apoio. E acabam se desgostando e acabam, muitas vezes, saindo da escola. Né? E também aquela questão que foi colocada ali, a falta de costume em estudar na modalidade de remoto. Ou seja, nós fomos criados, estamos acostumados, dentro de uma sala presencial, junto com os colegas que nos orientam, e junto com os professores que estão ali. A partir do momento que a gente não tem mais o presencial, estamos cada um dentro das suas residências, então essa distância, sem ter aquele apoio constante ali, né, acaba, para quem não está acostumado e não tem o incentivo da família, acaba muitas vezes evadindo. Bom, uma pesquisa feita divulgado pelo G1, que é um portal da Globo, há um relato de docentes nessa entrevista, tá? Então, o que esses docentes alegam de dificuldades que tiveram durante o começo da pandemia? Falta de preparo docente para lidar com tecnologias da informação. Falta de conhecimento para utilizar a plataforma, gravar vídeos e enviar vídeos. Ou seja, professores alegam que não tiveram na graduação e durante o seu tempo de magistério o uso dessas tecnologias. Se consideram, então, imigrantes digitais, né? Então, eles disseram que tem dificuldades em gravar um vídeo com um celular bom, de ter um tripé para poder colocar o celular, saber colocar a luminosidade exata no local. Né? Então, também falta de internet banda larga de qualidade. Esses docentes também alegam, né? Porque muitas vezes cai o sinal, tem dificuldades, como a gente teve hoje aqui, né? Então, são essas dificuldades todinhas que os docentes vêm alegar. Também falta de espaço adequado para ministrar aula, um local silencioso dentro da residência, né? Pois os professores tiveram que, de uma hora para outra, sair da escola e ter aula, lecionarem dentro das suas residências. Então, acabava faltando uma sala específica, com luminosidade, que tivesse uma luz boa na frente, não ficasse dando sombra, né? Então, isso aí tudo exigiu deles uma aprendizagem praticamente na prática, porque não tiveram uma instrução com um grande tempo para isso aí. Outra alegação é a falta de suporte para colocar o celular, porque tem que ter um suporte para o celular, um suporte flexível,
que permitam que ele movimente para poder atender as suas aulas, né? Porque hoje aqui nós estamos conversando, eu estou sentado, nós estamos vendo um PPT, diferentemente de um professor do ensino fundamental e médio, que ele faz uso de um quadro. Então ele fica em pé e precisa movimentar esse equipamento para poder se comunicar melhor com o estudante, conseguir levar uma imagem mais efetiva para o estudante, né? E eles não tinham esse equipamento, que é caro, e a gente sabe que os docentes, infelizmente, principalmente da rede pública, municipal e estadual, não têm um salário de acordo com a sua atividade, né? Um salário na qual realmente eles deveriam receber. Outra alegação é a falta de preparo do docente para trabalhar na modalidade remoto, pois essa modalidade, nós não estamos presentes com o estudante, então é difícil poder acompanhar o quanto eles estão evoluindo, o quanto eles estão aprendendo e o quanto eles estão gostando. Tá? Então tiveram essas dificuldades para poder conseguir entender. Então são grandes alegações dos docentes, né? Que a gente como docente sabe que realmente é nesse caminho. Também no site do G1, uma informação com relação à pesquisa feita com os docentes, ou seja, estudantes, que alegaram o quê? A falta de internet de banda larga em casa, pelas suas dificuldades financeiras, a falta de equipamentos como computador, celular, pois muitos alegam que em casa só existe o celular que o pai ou a mãe tem e tinha que emprestar para eles, eles não tinham apenas um estudante na sala de aula, eles tinham mais 2 irmãos. Então tinham que dividir esse equipamento com os irmãos. Então é muito difícil, né? A gente sabe que um celular ou um equipamento pequeno é muito difícil a gente conseguir visualizar e ter concentração, né? Na verdade, seria necessário um computador com uma tela maior, de 14, 17 polegadas. Também a alegação de falta de espaço físico, porque sabemos que tem muitas famílias que têm 3, 4 filhos dentro de casa, crianças pequenas, bebê, então eles não têm um espaço físico em casa, um quarto para que eles pudessem se comunicar, sem ter os seus irmãos gritando, fazendo barulho e tirando a concentração e perturbando também os demais colegas que estão do outro lado. Né? Falta de conhecimento sobre o uso da tecnologia, porque apesar de eles estão acostumados a usarem o WhatsApp, o Facebook, eles ou a família, não estavam acostumados a usar a plataforma, nem gravar vídeo e outros recursos necessários para o ensino, né? Falta também de preparo para trabalhar à distância, sim, o auxílio do professor, como a gente colocou, né? Porque não estando juntamente com o professor dentro do mesmo espaço físico, eles tinham vergonha e têm vergonha de perguntar, e também não têm o apoio dos seus colegas estudantes, né? Para que possam tirar essas dúvidas. Então, são obstáculos que sentiram muito no ano de 2020 e ainda vem sentindo no ano de 2021, porque tem muitas escolas que ainda não voltaram. E, por último aqui, na parte dos discentes, a falta de apoio da família por não saberem o conteúdo que é abordado pelo professor e também muitas vezes por não saber a importância que tem da educação para o futuro dessa criança, então não incentivar que eles deveriam ter mais atenção em sala de aula para que possam aprender, né, para ter um futuro melhor, um futuro diferente do que eles têm no presente. Tá bem? Bom, segundo os dados da Unicef, o Brasil regrediu nessa pandemia em torno de 20 anos na taxa de abandono e evasão escolar. O que a Unicef trata como abandono e evasão escolar? O abandono é aquele em que o estudante sai, mas pode voltar. Ele abandonou naquele ano ali, né? Mas ele pode voltar no que vem. E a evasão escolar como algo que tu saiu e não retornas mais, tá? E o que era, na verdade, desigualdade, segundo a Unicef, tá? Acabou se tornando um abismo, porque a diferença que existia entre o ensino público e privado se tornou bem mais evidente agora durante a pandemia. Portanto, é preciso um projeto de incentivo para atrair de novo esses jovens, né, para dentro da escola. Ou seja, é preciso políticas públicas sérias e efetivas por parte dos gestores para que a gente tenha novamente dentro da escola esses estudantes que acabaram se perdendo, né, para que o Brasil cresça em nível de educação e não fica prejudicado, como coloca a Unicef, uma regressão de 20 anos em pleno ano de 2021, em pleno século 21, numa época da informática, numa época dos recursos digitais, né? E precisamos trazer esse jovem e dar recursos para que esses jovens se enquadrem dentro dessa tecnologia e então tenham aula e evoluam. Por fim, eu trago uma imagem aqui, muito interessante, que eu peguei, né?
onde coloca a nossa realidade, que eu achei muito interessante. Onde o jovem pergunta para uma mãe: mãe, o que é essa tal de educação à distância? E a mamãe responde: ora, menino, é como está o nome, uma educação bem distante da nossa realidade. Né? O que para eles é uma distante no sentido de que não tem internet, não tem equipamento, é como se eles estivessem no mundo à parte. Aqui eu trago algumas referências de onde eu peguei essas informações, né? Tá? Para que a gente tenha algum ponto de consulta. E mais adiante, agora para encerrar, que o nosso tempo é curto, eu passo a palavra para a nossa querida e colega Elisângela, tá? Elisângela Cavalcante Sobral, a qual é graduada em Direito, graduada em Matemática e mestranda atualmente em Relações de Conflitos pela Universidade Europeia Atlântico da Espanha e também de convênio com o México. Atualmente ela é professora da Faculdade Getúlio Vargas, né, juntamente comigo lá, nós somos 2 professores lá, e ela também tem uma outra profissão que é advogada mediadora. Muito bem, Elisângela, muito obrigado por estares presente aqui, agradecemos compartilhar com a gente esse teu grande conhecimento, né, e a partir de agora a palavra é contigo. Boa noite, obrigada, João. Eu não tenho como não iniciar agradecendo imensamente esse convite, assim, gratidão imensa em estar aqui com grandes nomes, né? Grandes educadores, grandes estudiosos. Então, eu inicio agradecendo essa oportunidade, esse convite que me deixou muito lisonjeada. O João nos trouxe aí diversos dados, né? Muito interessante sobre como está sendo essa realidade para os alunos, como as escolas estão vendo. Então, eu vou fazer aqui uma parte teórica e vou compartilhar com vocês, assim, uma breve reflexão aqui para a gente aquecer nosso momento, né, digamos assim, sobre o ensino híbrido e o ensino remoto emergencial, não é? Então, eu vou só compartilhar aqui. Peço que me deem ok, se tudo estiver maravilha. Todos vendo? Sim, Elisângela, todos nós estamos vendo. Obrigada. Então, nesse momento atual, né, pensando em educação em tempo de pandemia, a gente não só traz essa reflexão, como a gente também viu muitas pessoas usarem de forma misturada os conceitos, de forma complementares. Então, acredito que seja importante a gente pensar um pouco, né, sobre o significado, né? Então, na verdade, quando a gente pensa em ensino híbrido, ele não está mudando. Só um minutinho. Bom, eu vou tentar compartilhar como o João compartilhou, que o modo apresentação não está passando para vocês. Deixa eu tentar compartilhar sem ser no modo apresentação, para ver se a gente consegue assistir. Assim vocês conseguem, né? Sim. Então infelizmente, vou ter que usar nesse modo, porque ele não está funcionando no modo apresentação. Então, quando a gente pensa em ensino híbrido, né, ensino combinado, a gente tem como definição, assim, muito básica, essa combinação entre a aula presencial e a aula remota, não é? Então, entre a sala tradicional, a sala de aula tradicional e o espaço virtual. Só que eu acredito, e como muitos, né, que ele abrange um universo maior. Ele não está apenas nesses 2 critérios, do que é uma sala física e do que é um espaço virtual. Ele também envolve metodologias diferenciadas de ensino. Ele envolve um processo de aprendizagem diferenciado,
no qual o aluno é um protagonista nessa construção da aprendizagem, né? O que a gente chama de uma aprendizagem colaborativa. Então, de que forma, enquanto professores, enquanto docentes, trabalhar esse ensino híbrido? Trabalhar com metodologias ativas, trabalhar de uma forma que a gente possa proporcionar ao aluno experiências que não sejam apenas o virtual. Então, quando nós pensamos em metodologias ativas, nós podemos aqui, né, citar a sala de aula invertida. Então, a gente provoca o aluno com temáticas, ele busca, né, esse aprofundamento nesse conhecimento, nessa pesquisa, e nos retorna. Então, por isso que é o invertido, né? Vem dele, e no momento que estamos presentes num encontro virtual, né? Numa questão síncrona, ali nós trabalhamos, né? Esse material que eles pesquisaram. O próprio estudo de caso é um outro exemplo de uma metodologia ativa. Né? Então, são metodologias que utilizamos de forma que o educador, ele deixa de ter o papel de um mero transportador, né, entre aspas, de conhecimento. Ele não passa o conhecimento. Ele, na verdade, ele trabalha esse compartilhamento de forma construtiva. Então, o educador passa a ter um papel de mediador, ele faz uma mediação pedagógica no trabalho que ele desenvolve. Então, o ensino híbrido, ou o ensino combinado, ele vai um pouco além da gente pensar apenas em sala presencial e sala remota. Ele envolve, de uma maneira metodologicamente falando, essa aprendizagem colaborativa, com essa possibilidade de uma construção conjunta. Né? Então, você tem diversos exemplos, como eu citei algumas agora, de metodologias ativas, mas mesmo a própria, quando a gente pensa na sala de aula, a própria posição que a gente distribui esses alunos, né? E não naquela posição tradicional do professor à frente e a turma preparada para receber o que o professor tem para falar, mas trabalhar com círculos, trabalhar com estações remotas, né? Que a gente trabalha o conhecimento de forma que faça sentido para o aluno. Trabalhar o conceito da importância de se enxergar o sentido do que ele está aprendendo para que ele entenda e assimile, né? E pensando nesse contexto, a ideia da avaliação contínua. Então, a avaliação passa a ser um processo contínuo, um processo que não ocorre no momento que ele senta para fazer uma prova, mas durante todo o momento de aprendizagem dele. E quando a gente pensa em contrapartida no ensino remoto emergencial, que é um tema que a gente ouviu muito, né, nesse período de pandemia, foram publicadas resoluções, dando diretrizes, tanto no ensino público quanto no ensino privado, ele é diferente do ensino híbrido, porque quando eu falo em ensino remoto emergencial, eu estou pensando em estratégias que são adotadas, né, para diminuir os impactos dessas medidas de isolamento. Então, ela pode ou não usar a tecnologia? Mas de que forma, Elisângela? Como assim pode ou não? Um exemplo clássico, quantas escolas não adotaram durante esse período pandêmico a situação seguinte: os pais dos alunos vão lá na escola e buscam atividade para levar para o aluno fazer em casa. Então, ele está passando por um ensino remoto emergencial. Por uma necessidade de um isolamento social, ele precisa estar em casa, aquele período, né, precisou mais assiduamente no início, né, dessa fase nossa aqui, que ainda estamos vivendo, e os pais iam até a escola e buscavam atividade. Então, ele nesse momento, ele não estava usando nenhuma tecnologia intermediando esse ensino. Ele tinha alguém que buscava, trazia a tarefa, ele fazia a tarefa escrita, e o pai leva lá na escola para o professor corrigir.
Então, por isso que não necessariamente ela pode ser mediada ou não por uma tecnologia. E isso foi uma estratégia adotada como uma diretriz, né, inclusive definida na área da educação, justamente para poder manter esses vínculos do estudante com a comunidade, tentar diminuir a perda dessa evolução, né, desse progresso no estudo, no ensino, como o colega acabou de colocar, né, o João acabou de comentar nos dados que ele nos trouxe. Então, a gente tem ali diversas situações que você chega ao ponto de, numa brincadeira, né, na Jard lá que ele apresentou no fim, a imagem, mas de fato, né, o que é o ensino à distância? É um ensino que nunca vai estar ao meu alcance, né? Então, chega ao ponto de um entendimento de forma lúdica, né? Mas para mostrar o que de fato estava acontecendo e nós estamos vivendo e estamos tendo esses impactos quando a gente pensa aí no nosso reflexo de números de participação no Enem, de ausências, como vocês verão aí nos próximos, né, debates aqui, né, nas nossas próximas conversas. Então, o que é importante? É a gente ter essa consciência de que o ensino remoto emergencial foi uma medida que veio com uma diretriz para poder trabalhar dessa forma, não necessariamente envolver a tecnologia, e quando a gente pensa no ensino híbrido, a gente não tem apenas o físico e o virtual, a gente também tem todo esse trabalho diferenciado do educador como um mediador pedagógico, né? Então, é um outro papel. E aí se questiona a própria preparação dos professores. Muitas instituições passaram a trabalhar internamente esse desenvolvimento, capacitando esse público, tanto em relação a essa nova metodologia, né, essa forma diferenciada de trabalhar, como mesmo nas ferramentas tecnológicas. E para encerrar, eu aqui indico para vocês um livro, né, de metodologias ativas para a educação inovadora. Ele é dividido em duas partes, mas por dois grandes assim nomes no assunto, né? O José Moran, que não preciso nem de grandes apresentações, um autor muito assíduo nas questões que envolvem a educação, né? E em todo esse conceito do fazer sentido, e a Lilian Bacic, ela tem um trabalho aqui na USP, em São Paulo, e ela trabalha fortemente todo esse conceito das metodologias ativas, das definições, né? Ela tem várias entrevistas que ela fala sobre ensino híbrido. Então, assim, a proposta aqui era justamente trazer um pouco para a nossa conversa essa questão do ensino híbrido, do ensino remoto emergencial, e enxergar as consequências disso na prática, que é o que a gente está vendo com todos esses números e esse reflexo que a gente está vendo aí, né, na participação de Enem, nos índices de evasão, de abandono, como o João apresentou anteriormente. Então, aqui eu deixo os meus contatos, né, agradeço a oportunidade, estou aqui à disposição para a gente continuar aí esse nosso momento de compartilhamento e bate-papo sobre um assunto tão prazeroso e importante. Tudo contigo, João. Elisângela, não deu para ver os links. Então, tá bem. Pessoal, boa noite, então. Eu vou disponibilizar no chat os links da final, tá bom? Obrigada. Então, tá bem. Bom, pessoal, então agora eu vou chamar para compor aqui a nossa participação o professor Jaci Guará Costa Pinto. O professor Jaci Guará Costa Pinto, ele é doutor em educação, mestre em educação, graduado em História, especialista em docência no ensino superior, especialista em História, Literatura Afro-Brasileira, autor do livro Mundo da Ciência,
autor de vários artigos como Pragmatismo, Influência na Europa e na América Latina, na educação superior da Argentina. Tá? Então, passo agora a palavra para o nosso querido colega Jaci Guará. Eu tenho que mostrar mais um aqui, né, mano? Esse é o trabalho feito por ele, o livro. Isso aqui é o fruto da minha tese. Pessoal, boa noite a todos, aos ilustres doutores, doutorando. Sérgio, saudade de você, viu? Ao meu mestrando que está aqui, Delcio Paz, que é o aqui do Amapá. Aos demais presentes, João Paulo, pelo convite, agradeço. Muito importante, pertinente esse tema sobre a educação nesse período da pandemia. E no início da pandemia, quando fechou tudo, bateu aquela saudade da sala de aula, bateu aquela saudade do contato com o aluno. Eu resolvi, nesse período, fazer uma segunda graduação. E essa segunda graduação ela me possibilitou ter acesso à ferramenta, esse ensino à distância, a usar, interagir, como foi aqui explanado, não só pelo ilustre doutor João Paulo, como pela doutora Elisângela, né? Então, eu peguei, no final desse curso, eu escrevi um artigo, não vai dar para compartilhar, mas eu vou ser bem breve, porque eu tenho até um outro compromisso, possibilidade didática para a atuação dos professores no tempo da pandemia. Depois eu posso até compartilhar, porque eu publiquei. As possibilidades didáticas que surgiram para a atuação do professor nesse período da pandemia. Porque vocês não sabem, mas eu moro na região norte, extremo norte do país, onde passa a linha do Equador, a Amazônia. Então, quando vocês falam em tecnologia, falam na questão de banda larga, desse acesso a ter um espaço adequado, pense bem que aqui a gente tem uma dificuldade imensa pela disparidade, pela distância, pelo deslocamento, não só no meu estado, mas na Amazônia. Mas eu vou falar especificamente do Amapá. O Amapá é um estado pequeno, criado em 88, bem jovem, fica bem no extremo norte do Brasil, faz fronteira com a Guiana Francesa, é cortada pela linha do Equador, e aqui nós trabalhamos com a educação quilombola, trabalhamos com a educação do campo, indígena e ribeirinhas. Tá? Existe um projeto aqui chamado Sistema Modular de Ensino, a qual eu faço parte já há 20 anos. É um projeto do governo, o maior projeto de educação que tem aqui no Norte, junto com o Pará também tem. E a gente leva a educação em locais que não é possível ficar 11, 12 professores. A cada 50 dias a gente desloca de um local para outro. Então, em um ano letivo, eu vou para 4 comunidades, com o meu componente curricular, que é História, né? E assim vai matemática, assim vai geografia. E nesse período da pandemia, tivemos que adaptar ao ensino usando as tecnologias que nós temos, usando, exemplo, o WhatsApp, fazendo um grupo de WhatsApp com as turmas de 6º, 7º, 8º, 9º ano, Telegram, pelo Telegram, usamos esse recurso do Telegram em alguns momentos, e outros não foi possível utilizar porque, infelizmente, a gente não tem uma internet espetacular, né? Existe essa disparidade. Mas, e aí, além disso, a entrega de material confeccionada para atender o que nós chamamos de currículo prioritário. Né? Então, havia esse deslocamento, entregava-se a direção da escola, e a direção da escola entregava nas comunidades, e as dúvidas eram tiradas pelo WhatsApp ou pelo Telegram. E eu mesmo gravei alguns vídeos, né? Infelizmente eu já apaguei, pequenos vídeos de 1 minuto, onde eu fazia pequenas explanações sobre o conteúdo, dicas, né? Vamos lá, falar sobre a pré-história. Eu pegava um pedacinho da pré-história, fazia um videozinho com animação e compartilhava no WhatsApp. Era uma maneira de encurtar esse período aí. Mas ainda, se a gente for fazer um estudo a respeito, doutores, do efeito dessa pandemia, nós temos hoje uma lacuna de 18 meses, se nós compararmos em termos de presencial, de ensino-aprendizagem, e eu posso, assim, falar hoje um pouquinho com propriedade, porque
nesse segundo semestre, nós voltamos a ter aula presencial em algumas escolas, aulas remotas em outras, porque tinha um protocolo para ser aprovado. Vale salientar esse que tem um comitê de saúde com a educação, que aprova um protocolo para que realmente a escola retorne. Aquele protocolo preventivo da saúde na escola, tudo mais. Então, tem escola que tem um quantitativo bem pequeno de alunos, a aula é presencial. Em outras, a aula é alternada. E mista, vou usar esse termo, mista. Híbrida e presencial. E remota ao mesmo tempo. Então, quando a gente retornou agora para a aula presencial, podemos detectar algumas falhas no protocolo, porque o protocolo não tinha para o transportador e não tinha para o aluno na escola, mas não tinha para o transportador. Já foi uma das falhas. Tentamos trabalhar essa questão da aula remota, tivemos dificuldade com relação à internet. Que é difícil, né? A tecnologia depende da internet. E em alguns locais era difícil essa questão do acesso à internet, mesmo patrocinada pelo governo. E hoje também se espalhou por aí a questão da internet rural, mas não é boa. Então, existe assim um estudo para ver a consequência desse período das aulas remotas, os efeitos causados, e a gente pôde já detectar com relação à leitura, à escrita, pela essa falta de acompanhamento presencial, a aula em loco, professor e aluno, e o acompanhamento dos pais como deveriam, né? Eu penso que em alguns momentos, quando a gente enviava o material para o aluno, eu estou falando como experiência, para que vocês entendam como foi. Enviava o material para o aluno e recebia um quantitativo muito pequeno. Aí já tinha aquele que dizia assim, fulano de tal não teve tempo para fazer. Não teve tempo. Aí, mas como? Não está tendo aula, não está tendo um monte de coisa, não teve tempo. Desculpa. Então, há essa dicotomia do que se pensava, que se sonhava, mas ao ensino à distância, as tecnologias, elas são uma realidade. José Mourão falava, né? Não se pode usar a tecnologia demasiadamente. Tem que ser na medida certa, nem muito, nem pouco. Se você chegar 1h30 de aula com slide, com filme, vai cansar. Tem que ser algo ali bem curto, né? Nós temos hoje vários aplicativos aí que você pode gravar vídeos pequenos, animado para o Fundamental 1, para o Fundamental 2, ou até para o ensino médio. Vídeo de 2 minutos, 2 minutos e meio, com animação, algo chamativo. Eu penso até em vídeo de 1 minuto. Eu fiz assim alguns vídeos nesse sentido aí, com o objetivo de alcançar. Fiz a minha parte. Mas, assim, daqui para frente, a gente vai ter um estudo dos impactos desse período da pandemia, das consequências causadas, e o que pode ser feito para melhorar essa lacuna. É uma lacuna de 18 meses, mas ela tem um efeito muito grande. Como a nobre doutora falou, questão do Enem. O Enem, nós temos aí o Enem, que está na porta. Como se trabalhar isso com um aluno do terceiro ano? A preparação, porque tinha a Provinha Brasil antes, não sei se ainda tem a Provinha Brasil, como é que ficou, foi suspenso. A questão populacional, porque o IBGE não fez um levantamento para saber o investimento que tem que ser feito na educação, na saúde. Tudo isso aí foi causado pelo esse período pandêmico. Os efeitos colaterais estão aí. Então, as possibilidades, eu achei interessante quando você fala, as possibilidades, quais são as possibilidades que nós podemos ter para melhorar esse ensino? Vamos pensar o que fazer, como fazer e como melhorar, né? E aqui eu quero também deixar uma última análise que eu faço. Nós pensamos na educação como um todo, mas também temos que pensar também na educação na parte estrutural. As escolas ficaram fechadas. E aí tem escola aí que virou moradia de morcego, de mosquito, da dengue, tudo que você imagina. Os livros estavam ali acabados. Não houve um cuidado. Aí quando se fala em voltar à aula presencial,
Cadê o reparo? Cadê a manutenção? Então, nós temos hoje uma crise estrutural nas escolas, uma crise estrutural nesse período pandêmico, que é grave, muito grave. Em locais que o professor se desloca, que tem um alojamento para ele ficar, nós temos aí também a falta de dignidade para que esse profissional, após a sua aula, possa descansar. Ele não vai passar 24 horas na sala de aula, porque nós temos a educação urbana e a educação do campo, que é a rural. Na educação rural, o professor se desloca e muitas vezes ele passa a semana todinha morando no alojamento. Faltou essa preocupação dos gestores na questão da dignidade, na questão do cuidar do profissional. Então, nesses 18 meses, ou quase 2 anos, nós temos que fazer uma reflexão na educação, que eu falaria na tríade, né? A educação, não só do aluno, mas pensar na educação como um todo, que vai envolver aí pai, comunidade e professor. Né? E por que não a questão estrutural? Agora, já é uma realidade para todos vocês, senhores que sabem, que já fizeram, o João Paulo, que é especialista na área de tecnologia, a educação à distância é uma realidade, mas ela não vai suprir a lacuna do que pode ser feito presencial. Eu vou assistir uma aula gravada, nós estamos gravando agora. Daqui a um dia, uma semana, eu vou assistir essa aula que foi gravada, aí eu tiro, mas não vai dar para tirar dúvida. A dúvida se tira em loco. Né? E aí a questão do uso da tecnologia, ela facilita? Sim, facilita, mas ela não pode ser o último recurso ou o recurso principal. Ela vem para ajudar, para contribuir. Ela vem para ajudar a contribuir. E o professor vai ser o mediador. O docente que vai mediar o uso, não demasiadamente e nem de forma equivocada. Vejam, senhores, que em algumas escolas existe laboratório de informática educativa, e quando se usa o laboratório, o professor tem que saber mediar, coordenar ali as pesquisas que vão ser feitas, não deixar ali aleatoriamente, levar o aluno por levar e usar. Tem que saber utilizar aqueles recursos que estão ali. Então, cabe aos docentes, a nós, como os educadores, doutores, pensar nesse impacto da pandemia, não antes, o pós-pandemia agora, para tentar trabalhar os critérios conformadores para melhorar o que for preciso, em termos estrutural, em termos educacional. Vamos levar um tempo para melhorar. Infelizmente, a gente trabalha com nota, somos sistemáticos. Trabalhamos com nota no Enem, com notas para aprovar aluno, infelizmente é isso. É o que eu penso, que eu coloco aqui para vocês como experiência, né, das possibilidades que podemos criar, não só como didática, mas das possibilidades que podemos criar como mecanismo para dar resposta a essa sequela causada pelo período da pandemia na educação. E educação não é remendo, gente. Educação é investimento. Tem que ter investimento para que essa lacuna seja suprida. Com qualificação, com a melhoria nas tecnologias que tem. Porque, João Paulo, nem todo mundo tem uma tela de 50 polegadas na sua casa. Nem todo mundo tem um computador de última geração ou um celular. Então, pensar em tecnologia de uma forma micro é complicado. Né? E o investimento na educação caiu muito, né? Nesses últimos, voltou ao patamar de 20 anos atrás, infelizmente. Enquanto deveria ser prioridade nesse país, né? Muito obrigado, agradeço aqui, é a minha contribuição que eu deixo para vocês, e logo eu vou compartilhar com vocês esse artigo, né, das possibilidades didáticas no período da pandemia, e estamos à disposição. Um abraço. Muito obrigado, Guará, tua participação foi excelente, bem de acordo com o que a gente estava te combinado, né, e um tema bem atual, né. E como tem especialistas já colocando, né, Guará, em que por mais que a economia dos países tenha sofrido com a pandemia, como a educação, como tu falou, é investimento, os governos devem retirar de algum setor
da economia, mas investir em educação, porque a educação é o futuro do país. É através da educação que a gente vai ter vacina, vamos ter técnico em informática, vamos ter tecnologia, vamos ter ciência, vamos ter gente no espaço, enfim, tecnologia. Então, diminui os gastos em algum setor, reduz, já que não tem de onde criar dinheiro, né? Mas não reduz em momento algum na educação, que já está muito prejudicada. Muito obrigado. Mais adiante, a gente fala depois disso aí. Agora, João Paulo, só um adendo aí. Eu tenho aqui, como prova disso, eu tenho aqui alguns alunos mestrandos que estão participando. Agradecer. E as aulas remotas e as aulas à distância, porque nós estamos com o ensino toda a distância. Claro. Inclusive, eu estou fazendo um mestrado na Universidade Federal do meu estado, em desenvolvimento regional, e é remoto. Aula online, pelo Meet, gravada. Tenho aqui a Rosinilde, tenho o Eldson, Patrick, Lázaro, que já é mestre, que está aqui, que é aqui do Norte. Agradecemos. Mas a Rosinilda e o Eldson, eles são alunos mestrando, são acadêmicos mestrando, e nesse período desse limão, fizeram uma limonada, estão estudando. Que maravilha, hein? Aí aproveitar o espaço. Deixar registrado aqui. Agora há pouco entrou meu companheiro de luta aqui, o Tadeu, mas acho que ele saiu, entrou e saiu. Olha aí. Mas obrigado pelo convite, tá bom? Nós que agradecemos aí. Então, o ensino remoto é aquele em que o estudante ele tem aula síncrona, né? Ou seja, ele apenas não está na escola, ele está mediado, né? Mas a aula dele é síncrona. Muito obrigado, então, pela participação. O ensino híbrido, né? É aquele que reveza, então, o estudante, uma turma em sala de aula e outra turma em casa, pela segurança. Obrigado aí, Guará. Pessoal, então, depois dessa leve explicação, vamos chamar, então, nosso colega Gilmar Antônio Farias Lemes, né? O professor Gilmar, ele é graduado em Biologia, é mestre em Oceanografia Biológica, é doutor em Oceanografia Biológica, todos os 3 cursos pela Fundação Universidade Federal de Rio Grande, tá bem? O professor Gilmar, ele é especialista na área de cianobactéria, tá? E atualmente ele trabalha como servidor público da UERGS, que é a Universidade do Estado do Rio Grande do Sul, sediada em Montenegro e Porto Alegre. Tá bem? Obrigado, professor Gilmar, pela sua presença, ilustre presença. Obrigado por ter estudado comigo aqui na FURG, aqui na década de 90, e por ter me auxiliado muito aqui no Laboratório de Oceano, lá em 2006, no mestrado. É uma satisfação tê-lo aqui. Por gentileza, contribui com a gente com o seu grande conhecimento. Então tá, obrigado, João Paulo, obrigado a todos que estão presentes na noite de hoje aqui conosco. É um prazer imenso eu poder estar aqui com vocês, né? Muitos eu não conheço, vocês não me conhecem, mas esse diálogo, esse debate que nós estamos tendo, ele é muito oportuno no momento que estamos vivendo, né? E o João Paulo teve essa habilidade de reunir pessoas que trabalham na área da educação, e cada um tem a sua experiência muito importante, né, a contribuir com todos nós. Bom, como o João Paulo falou, a respeito desta questão do ensino, da defasagem na aprendizagem, né, eu também vou fazer minha contribuição, minha pequena contribuição na área também da defasagem na aprendizagem. E tanto o João Paulo quanto a Elisângela e também o Jaciguara falaram de coisas que são importantíssimas. Nós vimos que a pandemia mudou drasticamente o contexto da educação no Brasil e no mundo. E no Brasil, mais ainda, porque enquanto em outras partes do mundo nós tínhamos uma educação de qualidade, uma educação centrada no aluno, uma educação centrada no processo de aprendizagem, nós aqui ainda estávamos patinando, tentando, lutando para conseguir algo melhor, né? Não foi apenas o fato de termos escolas fechadas e um medo do contato com o outro, mas a pandemia trouxe também, ela mostrou que tanto as escolas, as universidades, os professores, os alunos, a comunidade em si, não estavam preparados para mudanças tão graves, tão abruptas, e por que não dizer, mudanças que essas
que afetaram ou impactaram a estrutura psicológica das pessoas, porque você sabe que com a pandemia aumentou muito o número de pessoas com problemas psicológicos, problemas de depressão, problemas de ansiedade e uma série de outros problemas. Então, nós vimos que a pandemia mostrou as nossas fragilidades, né? Então, ninguém esperava ter mudanças tão drásticas assim. E o que acontece? Ficou a pergunta, e agora o que fazemos? As escolas estão fechadas, os alunos estão em casa. Como vamos continuar o ensino? Precisamos continuar de que maneira seja. E aí vem a biologia, ou vem os processos, né, de evolução, dizendo assim, ó, que o movimento de readaptação e reinvenção é parte do processo de sobrevivência. Vocês sabem que o processo evolutivo diz assim para o organismo, ou tu te readapta, ou tu te adapta, ou tu será extinto, né? Então, não foi apenas na educação, o mundo todo teve que se readaptar, teve que se inventar para continuar existindo, para continuar realizando as suas tarefas. E aí veio o ensino remoto. E o ensino remoto que acabou também por deslizar para o ensino híbrido, porque a gente começou com o ensino remoto ali, né? E logo mais, imediatamente, já evoluímos para o ensino híbrido, que na verdade já existia, né? E para algumas universidades, para alguns institutos, o ensino híbrido já existia. Nós simplesmente pegamos eles, adaptamos para a situação que estamos vivendo. Porém, o que parecia ser uma grande solução, né, a solução da lavoura, ele não vai passar em branco, ou não está passando em branco, e vai deixar suas sequelas. Como muito bem o João Paulo falou, essas sequelas são evasão escolar, o despreparo dos professores frente à tecnologia, frente ao modus operandi de fazer aula, né, aula em vídeo, a não adaptação dos alunos ao modo de assistir aulas por vídeo. Esse é um fato que eu acho fundamental e importante, porque uma coisa que a pandemia está mostrando para nós, é que o ambiente da sala de aula, ele tem algo que a tecnologia não pode nos dar, que é o contato professor-aluno, contato aluno-aluno. Porque vocês sabem muito bem que o aluno também aprende com o aluno, não é só com o professor. Ele está ali na sua cadeirinha, está com uma dúvida, mas ele está vendo o colega que está fazendo alguma coisa, ele vai ali e conversa, não, faz assim, assim. Então, esse contato aluno-aluno, aluno-professor, eu acho fundamental, principalmente por eu entender que nós somos seres sociais, e a nossa psicologia é uma psicologia voltada para o contato, para a relação, para a troca. Então, isso, por mais que nós aumentássemos a nossa tecnologia, isso a tecnologia não pode nos dar. E eu vislumbro que no futuro nós vamos ter aulas utilizando, né, projeções holográficas e tudo. Ela vai se ampliar, esse tipo de ensino virtual. Com certeza que vai, mas mesmo assim ela não vai dar a potencialidade do ensino presencial. Então, como disse o Jaciguara, que eu gostei muito, é que o ensino híbrido, ele é uma ferramenta. Existe até um artigo na internet perguntando se o ensino híbrido veio para ficar. Veio para ficar. Mas ele é uma ferramenta. Ele não vai substituir o ensino presencial, ele não vai substituir o professor, pelo menos não a curto prazo, né? Então, nós temos que ver que todas essas coisas nos fizeram refletir a respeito do ensino. Muito bem. Outra sequela que a pandemia nos trouxe, né, e que o ensino remoto também nos mostrou, é a falta de tecnologia que as escolas e até mesmo as universidades têm. A falta de acesso à internet por uma grande parcela de estudantes, bem como a falta de recursos para que alguns estudantes, para que uma boa parte, vamos dizer assim, de estudantes tenha acesso a essa tecnologia. Porque, como disse o João Paulo, uma coisa é tu estudar numa tela do computador,
Outra coisa é o indivíduo que só tem uma telinha do celular. Vai passar 1, 2 horas, 3 horas olhando para aquela telinha do celular para te ver como é que fica os teus olhos. Então, nós temos que levar em conta isso. Enquanto nações mais desenvolvidas, o ensino remoto ou ensino virtual, a longa distância, pode já se tornar uma realidade, para nós não é uma realidade, porque nós temos uma população imensa de alunos que não têm recursos, eles não têm acesso à internet, não têm acesso a celulares, a computadores. Então, às vezes, vamos estabelecer o ensino remoto como definitivo. Não, isso não é possível para a nossa realidade. Na verdade, nós estamos quebrando o galho, né? E, historicamente, nós sabemos que há uma grande lacuna, uma grande defasagem entre o ensino público e o ensino privado. Porque o ensino privado sempre teve mais condições de tecnologia, né, de aparelhagem, e até mesmo os alunos do ensino privado têm acesso a essas tecnologias, o que não acontece com o aluno do ensino público, né? Então, essa defasagem, essa distância que era quase gigantesca, se aprofundou mais ainda com o ensino remoto provocado pela pandemia, né? Então, o desafio desse ensino remoto começa com o despreparo do professor, que não estava esperando isso e que de uma hora para outra se tornou apresentador de um talk show, né? de uma TV. Ele estava lá na sua salinha de aula, dando aulinha no quadro, e de repente ele se vê na tela. E o pior, que essa aula é uma aula que geralmente é colocada na internet. Então, ele está exposto não para os seus alunos, mas provavelmente para um país inteiro, né? Isso foi um desafio muito grande. Além disso, outro grande desafio, preparar a aula utilizando a tecnologia. Qualquer um que já tenha feito a apresentação, e todos vocês são professores, mestres, doutores, sabem, preparar uma aula não é coisa simples. Preparar uma aula, você tem que ter, além de você ter que pesquisar o conteúdo, você tem que buscar imagens, você tem que buscar som, você tem que buscar textos, e você tem que colocar aquilo num vídeo para ser apresentado para o seu aluno. Isso demora tempo, isso demora pesquisa de imagens, de som, e ainda mais do que isso, eu tinha uma apresentaçãozinha bem simples que eu tinha feito, infelizmente eu acho que não vai dar para mostrar. E além disso, o professor ainda, além de ter preparado a aula, ele tem que apresentar naquela aula para os seus alunos que estão nos seus lares, e ele ainda tem que interagir com aqueles alunos. Ele tem que buscar a participação daqueles alunos. Eu, na minha universidade, lá onde eu trabalho, um grande problema dos professores é saber se os alunos estão do outro lado da tela ou não, porque aparece a telinha preta com o nome do indivíduo, fulano de tal. Bom, mas eu, fulano de tal, ele está fazendo um lanchinho ou ele está assistindo a minha aula? Como é que eu vou saber? Aí pergunta, fulaninho, tu está aí? Só fica os grilos cantando, né? E o professor fica naquele dilema. Bom, eu estou dando aula para fantasmas ou os meus alunos estão atrás da tela? Então, existe uma série de... Não é tão simples assim, existe uma série de fatores que tem que ser levado em conta, né? Outra coisa, preparar o professor para dominar as técnicas digitais não é uma coisa que você faça em um dia, em uma semana. Você tem que ter a tecnologia, você tem que reunir os professores, você tem que mostrar, e isso não foi feito, e não tem tempo para ser feito, porque os professores já estão atuando, né? Muito bem. Mas os nossos professores, eu digo, o brasileiro é genial, né, em tudo que faz, porque nós temos dificuldades em todas as áreas, mas a gente consegue se superar. O brasileiro, ainda eu brincava com uma colega minha, que eu dizia para ela assim, o brasileiro é aquele que faz piada com a própria desventura, né? O cara passa trabalho, mas consegue fazer uma piadinha, mandar para o outro, ele ri da própria desventura. E os nossos professores estão se superando. Alguns têm que comprar câmeras, outros têm que comprar microfones, mas, enfim, eles estão aí, estão batalhando, estão produzindo, apesar da crise. Assim,
a gente verifica que a pandemia mostrou para nós as nossas mazelas, as nossas fraquezas, as nossas necessidades, os problemas que os professores têm enfrentado ao longo de tantos anos, né? Os gestores, que às vezes até são bem intencionados, mas faltam os recursos. E a maioria dos professores realmente está investindo, está fazendo as suas atividades, estão dando as suas aulas. Aí vem uma outra questão, que é a questão que também foi colocada pelo João Paulo, a questão da evasão escolar. Por que a evasão escolar aumentou durante a pandemia? Bom, ela já era grande antes, e agora, com o acesso da pandemia, ficou pior ainda, aumentou. Por quê? Justamente por causa disso. Os alunos não se adaptaram às aulas virtuais, às aulas gravadas em vídeo, né? Eles não se adaptaram a estar ali. E, além disso, muitos não têm a tecnologia, muitos não têm o celular, muitos não têm a internet. Então, é uma série de fatores que se somaram aos fatores que já existiam para levar essa população para abandonar o ensino. Nós, na faculdade aqui, toda semana nós tínhamos 2, 3 alunos pedindo para, olha, eu quero cancelar o semestre, eu quero trancar o semestre. Isso era de praxe. 3, 4, toda semana a gente recebia um pedido. É a evasão, não é uma evasão definitiva, mas é uma evasão, né? E aí a gente chega numa coisa que é muito triste, pessoal, que vocês, todos que falaram anteriormente, já debateram, e que o Jaciguara colocou de uma maneira fantástica. Educação é investimento. Todas as grandes nações, todas as nações que conseguiram superar as suas dificuldades e investiram maciçamente na educação. E nós, para desgraça nossa, nós temos um governo que não apenas não investiu, como retirou recursos da educação. Nós perdemos 1,1 bilhão que foi retirado da educação. Isso significa programas que deixaram de existir, isso significa bolsas que foram retiradas, e esses valores todos foram levados para outras pastas, para a pasta da infraestrutura, para a pasta da saúde, para a pasta de não sei o quê. Muito bem, a gente sabe que o Brasil tem dificuldades e que tem a realocar divisas, tem que realocar investimentos, mas quando você tira investimento, quando você tira montantes de valores da educação, você está passando o facão, você está dando uma rasteira numa sociedade durante 3, 4, 10, 15 anos. Nós não sabemos quantos anos terá reflexo isso que aconteceu agora. Desgraçadamente, o governo tira recursos da educação e os políticos, os senadores, estão pleiteando aumentar a verba pro eleitoral para 3 bilhões e pouco. Então, assim, não é possível, pessoal, não é possível. E eu sempre digo, os professores, eu me sinto, graças a Deus por ser professor, eu adoro ser professor, e digo uma coisa, nós temos as armas nas mãos. E as nossas armas não são revólveres, não são facões, não são, como dizem alguns, que o povo tem que comprar armas. As nossas armas são ideias, são ideais, e nós temos que lutar com as nossas ideias e os nossos ideais e fazer mudar a educação do Brasil. Fazer um Brasil onde realmente a educação seja prioridade. Tá? Então, nós temos que nos unir numa causa única, que fazer deste país uma grande nação. Para fazer desse país uma grande nação, começa pela educação. Gente, eu não vou me alongar muito, porque tem mais gente para falar. Muito obrigado pela presença de vocês, pelo carinho de vocês. Um prazer conhecê-los. Tá, pessoal? Gilmar, muito obrigado. Uma participação, assim, exemplar, né? Deixou a gente muito honrado, superou a nossa expectativa. Muito obrigado mesmo. Né? E é isso, né, Gilmar? A diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Então, o ensino remoto chegou
para contribuir, para colaborar, e não para substituir, né? Não tem como substituir aquele ensino presencial. Mas sabemos que é importante porque se amanhã tiver uma outra pandemia ou uma outra situação que exija o ensino, nós já vamos estar preparados. O que eu achei interessante, que a gente passou muita dificuldade nessa pandemia. Nós tínhamos professores que se aposentam com 30 anos de idade, já estavam com 29. E eram professores que nunca tinham se aproximado da tecnologia e nem queriam. E, de repente, no seu último ano, né, às vésperas da aposentadoria, tiveram que se sair de imigrante digital e partir para o nativo digital. Tiveram que buscar esse conhecimento no último ano. Foi muito bom, né, porque a gente só termina de aprender quando o Papai do Céu nos chama e diz assim, estás morto. Porque até lá nós temos aqui a aprender, pois a aprendizagem é um processo, né? E aí tirar essa gente vamos dizer assim, de uma zona de conforto é fundamental, né? Até porque, como diz o Leandro Carnal, hoje o analfabeto do terceiro milênio não é aquele que só lê e escreve, mas não sabe o que está lendo e escrevendo, ou seja, o analfabeto funcional. Mas sim o analfabeto do terceiro milênio, que é aquele que não consegue construir, desconstruir e reconstruir. O que nós estamos fazendo hoje aqui, construindo, desconstruindo ideias, opiniões, e aquilo que eu entendia ontem, já entendo diferente hoje, é isso. Constrói, desconstrói e reconstrói. Esse é realmente o profissional do terceiro milênio que a gente espera. E vocês estão nessa linha junto comigo, então eu só tenho a agradecer. Muito obrigado mesmo, Gilmar. Obrigado, João Paulo. Obrigado a todos. Aproveitamos o espaço, então, para chamar o meu colega de doutorado, meu grande amigo e professor Sérgio Ricardo de Abreu, é doutorando em Educação pela Unixavier São Paulo, é mestre em Educação pela PUC Goiás, é graduado em Matemática pela Universidade Federal de Goiás e é professor do Ensino Municipal e Estadual de Goiás. Muito obrigado, Sérgio. Seja bem-vindo para contribuir com o seu grande conhecimento. Boa noite. Bom, eu tinha organizado uma intervenção, mas vamos fazer isso ao contrário. Então, é o seguinte, vejam bem, se a gente voltar um pouco na história educacional do Brasil, o que a gente percebe com o uso histórico das TIC, da tecnologia na escola? Ela sempre foi erradamente, historicamente, centrada na aquisição de equipamento. Então é o seguinte, vamos investir em tecnologia, então vamos lá, vamos comprar 20 computadores por escola. E ficava nisso. Ora, fazer isso é a mesma coisa de construir um pequeno hospital, inaugurar o hospital, não ter médico, não ter apoio, não ter nada. Né? Aí é o seguinte, veio a pandemia. O que a pandemia fez? Empurrou todos os professores para frente no uso da tecnologia. Superacelerou o processo. Esse foi um lado, se é que a gente pode dizer, com a pandemia tem lado benéfico, esse foi um bom lado. Avançou um pouquinho. Agora, e tudo que ficou para trás sobre a questão da tecnologia? Nós éramos um país que investia pouco na formação para usar tecnologia na área educacional. Continuamos sem investimento. Continuamos sem investimento. Assim, voltamos há muitos anos no passado, né? Mas você continua vendo aí investimento para verba parlamentar, né? Para uma série de coisas que não são construtivas para o povo brasileiro. A questão do ensino híbrido veio para ficar? Claro que veio para ficar. Agora, a educação ela é muito mais ampla, né? A contribuição que o ensino híbrido tem a dar no processo de educação é uma das contribuições. O processo educacional
né, como um todo, o movimento da educação como um todo, ele é muito mais amplo do que isso. Né? Questão da preparação de professores para o uso de tecnologia. Olha, os professores não foram preparados para usar a tecnologia. Esse é um problema brasileiro? Mas não é só um problema brasileiro. Eu ia na Europa, né? Pega essa menina aqui, a Joana Maria Sancho. Né? Ela trabalha com isso na Espanha a vida toda. Ela, o Fernando Hernandes e muitos outros. Então é o seguinte, nós temos problemas de uso da tecnologia na educação? Temos. Temos que avançar bastante, é claro. Mas esse não é um problema só nosso. Né? A Europa enfrenta ele. Só que enfrenta em outras bases, mas ela tem. Veja bem, nós estamos discutindo um orçamento para o ano que vem. Então, corta dali, corta daqui, mas está lá, garantido, verba para construção, para dar continuidade na construção de um submarino nuclear brasileiro. Eu não tenho nada contra fazer submarino, mas nesse contexto, né, não dá. Vamos lá. A questão... Eu fiquei de fazer rapidamente um relato de como foi a educação, a questão da pandemia, que para o professor da rede municipal do município de Goiânia. Olha, nós ficamos assim, numa situação tremendamente complicada, pelos motivos que todos alencados sobre a falta de banda larga, a falta de equipamento, a dificuldade financeira das famílias em ter esses instrumentos, né? Mas veja bem, os professores de Goiânia, grande parte deles são prolabores, prestadores de serviço. O que a prefeitura de Goiânia fez? Um professor, ele recebe por 30 horas, é um turno de trabalho, ele é contratado para isso. Se ele trabalha 2 turnos, ele faz uma acréscimo. O que a prefeitura de Goiânia fez? Pegou todos os professores que eram prestadores de serviço e reduziu o salário deles para 15 horas ao longo da pandemia. Isso foi de março até o final de outubro. Entende? Então é o seguinte, já o governo do estado de Goiás, né, ele não investiu, mas pelo menos não cortou. Entende? O município de Goiânia, além de investir um pouco na formação dos professores para a questão da pandemia, ele ficou do mês de março, final de março, abril e o mês de junho. Aí o que a prefeitura de Goiânia fez? Ela foi lá, poxa, e comprou uma plataforma educacional. Só que ela comprou o pior pedaço desse pacote. Então, nós fomos treinados ao longo desse tempo, né, em construir os templates que eles nos pediam e por aí afora. Só que a gente gastava tanto tempo na parte burocrática do ensino do que na finalidade dele em si. Qual a finalidade fundamental do professor? Queimar todas as suas energias com um bom ensino, para elevar a aprendizagem do aluno. E nós fomos gastando um bom tempo para atender as questões burocráticas que a Secretaria da Educação de Goiânia nos impôs para fazer. Moral da história. Com todos os problemas da pandemia, que já foram relatados, eu acredito assim, que nós não tivemos 15% de alunos que acompanharam as aulas. Entende? Então é o seguinte, o ano passado, né, ele foi um
um ano praticamente perdido. E eu não vejo boa vontade de quem tem comando, quem tem poder de mando para discutir essas questões. Nós estamos chamando essa discussão para nós. Nós estamos chamando essa discussão para o pai, para a mãe. É o que a gente chama de comunidade. A gente tem que inverter essa lógica. A gente tem que cobrar desses caras para o que eles são pagos para fazer e para o que eles foram eleitos, seja quem estiver no poder. Para a gente superar isso. Porque apontar os nossos problemas, cada um sabe muito bem a sua realidade. E se a gente for observar, ele é muito parecido. Agora, nós temos que ter uma política nacional, discutir uma política nacional para como sair dessa. E você não vê essa preocupação. Você não vê ela no presidente, você não vê no Ministério da Educação. Olha, gente, o Ministério da Educação, ele sempre teve uma história de envolvimento natural com a educação do Brasil. Nós não vemos isso atualmente. Então, a gente tem que romper com isso. E aqui eu não estou querendo discutir a questão política partidária, mas a gente tem que começar a mexer nessas coisas. Por quê? Porque a gente está discutindo uma série de coisas e está deixando o essencial para lá. Então, a mensagem que eu queria deixar é essa, entende? Vamos ampliar a saída, uma discussão para viabilizar uma melhor saída para superar os problemas que foram super agravados com a pandemia. Vai ter que envolver todo mundo. A gente tem que ampliar. Não dá para contar só com o professor, com a comunidade. A gente tem que cobrar dos gestores, tem que cobrar dos políticos. Nós não estamos inventando da nossa parte. E como nós temos ciência dela. Então, eu queria ficar por aqui. Tá? E se alguém quiser, por exemplo, uma sugestão aí, do jeito que a colega sugeriu o livro, né? A Joana Maria Sancho, ela tem bons livros, há muitos anos que ela trabalha em grupos de pesquisa sobre o uso de tecnologia nos processos educacionais. E, geralmente, ela organiza esses livros. Então, é um negócio bem amplo, tá bom? Então, basicamente isso aí. Olha, eu fico muito honrado de ter tido essa oportunidade, ter escutado os colegas, né? O caminho é por aí mesmo. Muito bom, Sérgio. Sérgio, muito obrigado, tua participação foi excelente, né? Tu trouxe para nós a tua experiência como docente do ensino fundamental, ensino médio da Escola Municipal Estadual de Goiás. Então, ou seja, é um conhecimento prático, né? Que tu vivenciou, tu vivencia durante mais de 30 anos, que a gente sabe aí. Então, quanto é importante para nós, quanto agradeceu o nosso diálogo. Margarida, como é que tu tá, Margarida? Tá nos ouvindo? Nós temos aqui pouquíssimo tempo no Meet. Eu gostaria de que a gente pudesse dar um final aí de um abraço para todo mundo, né? Mas tá com o microfone desligado, Margarida. Gostaria de deixar com a gente a tua grande experiência da FGV, a tua experiência de outras universidades aqui. Olha, isso não se faz comigo, porque eu vim assistir vocês, prestigiar vocês. Não, mas se quer, de repente, se fazer uma manifestação que a gente está acostumado a FGV, senão ficamos com uma outra oportunidade aí. Tá certo. Olha, eu adorei tudo que foi comentado aqui, né? E as explicações da Elisângela foram muito importantes, com essa diferenciação do ensino híbrido e do ensino remoto emergencial, né?
o nosso colega que falou, o Gilmar, que falou dos problemas que existem lá no norte, né? Eu já rodei esse Brasil inteiro, e é muito triste o que a gente vê nessas populações ribeirinhas, onde não chega. Hoje, eu acho que os dados são assim: 61% do país tem banda larga, mas no norte do país parece que 46% só. É isso? Eu não tenho certeza, não. E hoje eu comentei aqui no início que eu recebi uma revista que o meu filho assina, sobre Globo Rural, e tem falando sobre, né, pessoas desconectadas, crianças desconectadas que não estão assistindo. Então, assim, as coisas que foram ditas aqui, eu queria frisar essa questão. Vai fazer foguete, vai fazer convênio para construir foguete, mas não tem pessoas preparadas para fazer com que o foguete suba ao espaço. De onde vem isso? Né? Hoje a gente está falando que não quer entregar nada do nosso país para ninguém, né? Que a gente quer que as coisas sejam feitas dentro do nosso país, mas a gente vê que a nossa produção rural de agricultura, tá? Já está toda comprometida, e em troca da infraestrutura que se pretende, que está sendo feita, realmente, eu posso falar que nunca no Brasil se fez o que está sendo feito na infraestrutura brasileira, porque eu já trabalhei nela. Eu vi inaugurar uma ponte que eu trabalhei no projeto dela 20 anos atrás. Ótimo, maravilhoso, mas nas escolas, as escolas de engenharia não tinham mais cursos para engenheiros ferroviários. E, no entanto, o nosso país tem uma vastidão de área que não estava preparada e é totalmente voltada para a produção de alimentos e de expansão e paralisação desse processo de crescimento urbano descontrolado nas grandes cidades. E aí as pessoas estão construindo ferrovias. Nós não temos, agora que nós temos fábricas para material rodante, para locomotivas, para vagões e por aí vai. Mas nós não tínhamos. Quem está colocando essas fábricas são pessoas de outros países. E essa tecnologia, né, agora nas escolas de engenharia, estão voltando com os cursos para engenheiros ferroviários, porque estão vindo pessoas de fora, ocupando o espaço de pessoas que deviam ser do nosso país. Né? Então, as coisas têm que ser sincronizadas. O planejamento, a estratégia de crescimento de um país tem que olhar todas as áreas de forma sincronizada. Então, é isso que está acontecendo. Por que nós não temos condições de fabricar vacinas aqui no Brasil? Nós temos 3 institutos de excelência, né? Que é a Fiocruz, que é em São Paulo, Elisângela, como é que é o nome? Esqueci. Butantan. O Butantan. E aqui em Niterói, que tem o Vital Brasil. Né? O Vital Brasil também faz vacinas, né? Mas que não tem condição de fazer nada. É perto da minha casa, onde eu estou morando agora, não tem condição de fazer nada, porque não tem profissionais para isso, porque as escolas não estão formando para isso. E um outro grande problema que está ocorrendo é que, com essa pandemia, ficou bem claro para todo mundo, né, essa lacuna enorme e essa profundidade de desigualdades que existe no nosso país. Então, assim, o que foi dito aqui hoje foi muito importante,
E, assim, as pessoas que estão trabalhando na educação... Eu não sou da área de educação, né? Eu sou da área de infraestrutura, sabia? Eu fico muito feliz com tudo que está acontecendo, mas eu estou entrando numa área nova, que é a área de educação, estudando, porque eu adoro. Eu não fiz isso porque não deixaram. Não deixaram há muitos anos atrás. Então, hoje eu estou fazendo o que eu quero. Depois de aposentada, eu fui estudar, eu estudo igual uma doida. Eu e a Elisângela, a gente estuda muito, né, Elisângela? A gente estuda mesmo, sabia? A gente estuda via Zoom, quase que às vezes 2, 3 vezes por semana, né? Eu levo super a sério essa coisa de lifelong learning. É isso aí, tem que estudar, senão fica doente. Assim, já velha do jeito que eu tô, já vai ficar, tem que estudar mesmo. Mas nossos jovens, né, não estão conseguindo enxergar um horizonte, porque o nosso país não tem um programa de educação que dê condições a eles de se profissionalizarem adequadamente. Então, é muito triste, sabe, João? Eu não sei se eu estou saindo um pouco, porque eu fico meio irritada com as coisas, aí eu vou começar falando assim, meio que quente, mas com o que eu ouvi aqui, né, eu acho que a gente é um pequeno grupo, mas se a gente não começar a falar, né, se esses pequenos grupos não se comunicarem e não comentarem o que está acontecendo, vamos viver eternamente nessa zona de conforto, que muitas pessoas na educação não querem sair. Porque até a pandemia, ela não trouxe mudança só para o aluno, não, ela trouxe para o professor também, né? Mostrou a necessidade da gente se aperfeiçoar em outras áreas, aprender outras coisas, ter a humildade de reconhecer que não sabe fazer uma coisa ou outra, mas que a nossa obrigação é passar o nosso conhecimento para o aluno. Né? A gente está vendo... Muitas pessoas não querem sair daquela posição assim, eu sou o professor, eu que mando, nada disso. O aluno que está sentado, meus filhos aqui, eles sabem muito mais do que eu. Muito mais, muitas coisas mais eu tenho que respeitar. Né? Essa coisa de vou perguntar aos universitários, isso daí é antigo, viu? Mas essa coisa já vale. Igual aquela, quem não se comunica se trumbica, também são pequenas palavras populares, pequenas frases que vão mostrando como que o povo está reagindo. Então, assim, eu acho que é excelente a sua iniciativa, eu até lhe dei uma ideia, né, sobre discutir sobre como que essas pessoas vão se posicionar no mercado de trabalho, que oportunidades têm, chamar alguns profissionais aí para falar, e aí esses profissionais que são conhecidos, eles não têm noção da questão da educação. Eles querem que as pessoas entrem nas empresas, aí tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aí vão fazendo de qualquer jeito. E as coisas não dão certo e o país não vai para frente. Mas por quê? Porque não tem educação. É a base de tudo. Então, acho que sim, foi um evento super interessante, eu gostei muito, e, para mim, outro momento de aprendizado, tá? Que é o que eu faço com a Elisângela o tempo inteiro, ela me ensina muito, você não tem ideia do quanto que ela me ensina. Gente, e aqui vocês também me ensinaram bastante. Muito obrigada. Muito bem. Parabéns, Margarida. Muito bom. Muito bom. Me pegaram de surpresa, hein, João? Porque... mas a gente sabe que a Margarina na FGV, enquanto a gente falava 3 minutos, ela falava em torno de 33. Eu sabia que ela tinha argumento bastante para poder conversar com a gente. Nossa, nem fala, nem isso. Eu fiquei com essa... Não, é brincadeira, é brincadeira. Eu fico assim, é que o nosso assunto aqui é um assunto realmente interessante, atual e polêmico, né? Então, cada um de nós tem uma vivência dentro do ensino fundamental, dentro da pré-escola, dentro do ensino médio e do ensino superior. Então, ou seja, é muita bagagem que a gente acaba fazendo esse momento de troca aqui e
com certeza, dá um amplo espaço de debate, a gente poderia passar a noite toda falando sobre ensino e não ia parar. Agora, como o nosso tempo está curto, acho que temos mais ou menos uns 5, 10 minutinhos para acabar, vamos dar um minutinho para cada um, trocar alguma ideia aí, dar uma boa noite aí, para que a gente acabe não sendo cortado pelo Meet. Bom, eu agradeço mais uma vez, parabenizo, né, a iniciativa, João, os nobres colegas aqui presentes, né, com toda essa riqueza de experiência, as pessoas que estiveram aqui conosco, desfrutando desse momento, Margarida, que fez algumas colocações aqui, como até uma pessoa que assistiu, né, e participou de todo esse momento nosso aqui nesse debate, e que venham muitos e outros encontros como esse. João, parabéns de fato pela iniciativa, viu? Agradeço e parabenizo aqui o Gilmar, o Sérgio, o Guará, que já não está aqui entre nós, né, por compromissos externos, mas foi um momento muito bom e muito rico, viu? Vai, Sérgio. Bom, mais uma vez, eu agradeço também, né? Bom, até a tese está de pé, o troço está andando, certo? Se Deus quiser, logo, logo a gente finaliza isso. E, para mim, uma oportunidade muito boa. Se tiver outras oportunidades aí, eu vou preparar alguma coisa e vamos lá. Estou muito satisfeito. Eu, de minha parte, pessoal, eu quero agradecer. Obrigado ao João Paulo por ter me convidado. Um prazer enorme de conhecer todos vocês, com essa cultura, com esse conhecimento que vocês têm, com essa alegria, porque eu digo, o grande motor do brasileiro é ter alegria, né? Consegue rir mesmo nas situações difíceis. Coisas que às vezes a gente vai em outro país, não é o que eu não tive nunca em outro país, mas a gente vai num outro país e a gente vê que o povo não ri. Nós conseguimos rir, apesar de todas as coisas. E isso que o João Paulo fez é muito importante. A gente podia criar um grupo chamado Professores pela Educação, talvez, para cada vez mais ampliar, cada vez mais trazer outros colegas, né? Ampliarmos esse debate, essas reflexões, e realmente que nós possamos fazer alguma coisa, porque a educação pode mudar esse país, né? Se nós temos um país do jeito que está, é porque a educação tem falhado, é porque o povo tem sido iludido pela massa política, e é assim, nós precisamos tirar da mente das pessoas que são os políticos que vão resolver o problema do Brasil. Não, nenhum político vai resolver problema nenhum. É o povo, a força está no povo. Quando o povo descobrir a luz que brilha em si mesmo, nós mudaremos o país. Vamos continuar com esse grupo, tá, pessoal? Um prazer enorme, um abraço, um beijão para todos. Pessoal, eu que agradeço também aí a participação de todos vocês. Obrigado, Marilene, obrigado, Margarida, Rosineide, Décio, Benedito, tá? Sérgio, mais alguém que a gente não tenha visto aí, Gilmar, Elisângela, tá? Benedito, repetindo, acho que de novo aí o nome dele, muito obrigado pela participação de vocês. Eu que agradeço ter podido participar com vocês e outras vezes gostaria de ser convidado novamente, tá bom? Foi um prazer. Com certeza. Te agradecemos, vamos ter um novo logo em seguida, se Deus quiser, com mais pessoas participando. O objetivo é ampliar a reflexão sobre o ensino na pandemia, né? Porque nós, como professores e como pesquisadores, não podemos estar cientes de uma situação que coloque em risco a nossa qualidade do ensino, a pesquisa dentro do Brasil, e ficarmos escondidos, guardados num canto, omisso com essa situação, né? Então, aqui a gente pensando, refletindo, a gente busca sair da zona de conforto, criar ideias e, quem sabe, instigar pessoas também a refletir junto com a gente, se juntar conosco, para que a gente leve até aqueles que realmente têm o poder, que são os gestores, que tomem a consciência de que um país só muda pela educação. Um país não muda com guerra, com armamento. O país muda com educação. Com a educação, nós vamos ter médicos de qualidade, engenheiros de qualidade, cientistas de qualidade. Não precisamos comprar vacina. Podemos fazer aqui. Por que a gente não faz aqui? Porque não temos esse investimento todinho na ciência e equipamentos modernos. E o nosso objetivo aqui é isso aí, ó.
é que, como professor comprometido com a educação, mas realmente comprometido com a educação, é fazer com que tenhamos investimento, tenhamos profissionais de qualidade. Aí, do mais, eu sempre convido vocês a participar dessas reuniões, estudarem, entender que a educação é um processo contínuo, permanente, que nós devemos participar dele até a morte. Então, é através desse conhecimento que a gente vai aprender, vai participar e vamos evoluir cada vez mais. Muito obrigado a todos. Quem se sentir à vontade de querer dar o alô final aí, por gentileza, dê. Pessoal, por favor, deixe os seus e-mails no WhatsApp para mim mandar ou compartilhar o vídeo com vocês, tá? Gratidão a todos. Maravilhoso, mais uma vez, né? Que não é a primeira vez que eu participo. E é Rosenilde, tá, professor? Muito obrigado. Nós até tivemos aula. É mesmo? Ah, que maravilha, que maravilha. Obrigada, gratidão. Nós que agradecemos aí. Depois peçam para o Guará, então, o link para vocês poderem acompanhar esse vídeo. Tá bem? Obrigado, Ok, então. Gilmar? Não tem mais nada a falar, João Paulo. Só agradecer e a alegria de estar com vocês. Nós que agradecemos. Elisângela, Margarida, então, vamos ficar atento com o pessoal da FGV e vamos marcar um outro encontro logo, logo aí. Aqueles que participaram hoje, quem sabe de coadjuvante, né? E os demais que são novos de atores, mas ambos participando e dando suas contribuições, nem que seja pelos bastidores aqui. Tá bem? Muito obrigado a todos, então. Bom final de semana, bom feriado para todos aí. Igualmente, tudo de bom para Um vocês. beijo para todos. Um abração. Muito obrigado pelo trabalho feito hoje. Agradecemos. Igualmente, Obrigado. tudo de bom para todos. Felicidades. Saúde, Tchau, tchau. muita saúde na pandemia. Gilmar, Saúde. tranca a gravação para a gente, faz favor. Perfeito. Um abraço.